Primeiro, ela pergunta sobre a sua vida. O primeiro sinal começa com um padrão de perguntas, e é fácil descartá-lo como simples curiosidade. Ela começa a perguntar sobre o seu passado. Não apenas perguntas superficiais sobre o seu trabalho, mas perguntas mais profundas. Como você era quando mais jovem? Onde cresceu? O que você queria ser quando crescesse? Os rumos que sua vida tomou e o que você aprendeu com as coisas que não deram certo. A maioria dos homens interpreta isso como uma conversa educada comum. Não é. Eis a psicologia por trás disso. Quando uma mulher está romanticamente interessada em um homem, ela começa a criar uma imagem completa dele. Não apenas a versão que ele apresenta socialmente, mas a pessoa real, incluindo as décadas da vida dele que ela não presenciou. A curiosidade sobre o passado de alguém é um dos indicadores mais consistentes de interesse romântico, em vez de interesse casual. Por quê? Porque o interesse casual não exige histórico. Você não precisa saber como alguém era aos 25 anos para ter uma conversa agradável com essa pessoa aos 60. Ela está fazendo algo específico com esse histórico. Ela está verificando a continuidade. A história dele faz sentido? Ele assume a responsabilidade pelos rumos que sua vida tomou? Ou culpa todo mundo? Ele mudou e amadureceu? Ou continua sendo a mesma pessoa, repetindo os mesmos erros há 40 anos? E especificamente com homens mais velhos, ela está verificando algo mais. Ela está tentando entender se ele ainda carrega o peso do relacionamento anterior. Preste atenção em como ela pergunta sobre seu casamento ou divórcio. Essa pergunta quase nunca é sem sentido. Ela está prestando mais atenção ao seu tom de voz do que às suas palavras em si. Se você descreve a situação com raiva, culpa ou com a necessidade de que ela concorde que você foi tratado injustamente, ela está descobrindo que você ainda não superou esse capítulo. Mas se você descreve com calma, assume a responsabilidade e não precisa da compaixão dela, ela está percebendo que você está genuinamente disponível. Como interpretar isso? A simples educação pergunta o que você faz. O interesse pergunta quem você tem sido. Se ela está investigando a fundo, em vez de apenas ler superficialmente, e se ela se lembra do que você contou semanas depois, isso é mais do que uma simples conversa. Isso significa que ela está construindo uma imagem que pretende guardar na memória. Em segundo lugar, ela suaviza sua apresentação física perto de você. O segundo sinal é físico e acontece de maneiras que ela geralmente não planeja conscientemente. Quando uma mulher se sente atraída por um homem, a maneira como ela apresenta seu corpo começa a mudar, não drasticamente, mas de forma consistente. Sua postura se torna mais aberta, seus braços se descruzam e seus ombros se movem para trás, em vez de se curvarem para a frente. Seu peito e garganta ficam menos protegidos, em vez de serem protegidos. Sua cabeça pode inclinar-se ligeiramente enquanto você fala, expondo a lateral do pescoço. Essa exposição do pescoço é importante de se entender. A garganta é uma parte vulnerável do corpo e cobri-la é uma resposta protetora ancestral. Quando alguém deixa a garganta exposta para outra pessoa, seu sistema nervoso essencialmente classifica essa pessoa como não ameaçadora. Não é uma decisão consciente. É um estado. Sua voz também costuma mudar. Pode ficar mais suave e ligeiramente mais grave, mais calorosa e um pouco mais lenta do que sua voz normal. Isso é em grande parte automático. Quando o sistema nervoso se move em direção à conexão em vez do estado de alerta, os músculos ao redor das cordas vocais relaxam e o som pode mudar. Ela pode nem perceber que isso está acontecendo. Seus movimentos também podem ficar mais lentos. Curiosamente, a atração muitas vezes produz movimentos mais deliberados em vez de movimentos mais rápidos, porque o estado envolvido é o de envolvimento, e não o de urgência. Por que isso às vezes aparece com mais clareza perto de homens mais velhos? Tudo isso depende de ela baixar a guarda. Se alguma parte do sistema nervoso dela permanecer em alerta, essas respostas podem ser suprimidas. Ela permanece composta e contida, e você pode perceber muito pouco. Um homem mais velho que é genuinamente calmo, que não está sendo agressivo na investida e que não parece querer nada dela, pode ser classificado como seguro muito rapidamente. Uma vez que essa classificação acontece,
A guarda dela pode baixar e o que estava por baixo se torna mais fácil de ver. Portanto, uma mulher pode exibir mais desses sinais perto de um homem calmo, de 60 anos, do que perto de um de 30 anos, que ela também considera atraente. Simplesmente porque o desejo óbvio do homem mais jovem pode manter algumas de suas defesas ativas. Como interpretar isso? Compare-a consigo mesma. Observe como ela se comporta perto de outras pessoas e depois repare em como ela age perto de você. A mudança é o sinal, não a postura em si. 3. Ela te coloca como alguém que sabe das coisas. Aqui está o terceiro ponto. Este é especialmente relevante para homens mais velhos e é constantemente mal interpretado. Ela começa a pedir sua opinião, não sobre assuntos banais de conversa fiada, mas sobre coisas que realmente importam para ela. Uma decisão que ela está considerando, um problema no trabalho, algo acontecendo na família ou uma escolha que ela precisa fazer. Ela te apresenta algo concreto e pergunta o que você pensa. Quase todo homem mais velho interpreta isso como um sinal de confiança. Ele presume que ela o vê como um mentor, uma figura paterna, alguém seguro e não romântico cuja sabedoria ela respeita. Essa interpretação muitas vezes está equivocada. Eis a verdadeira psicologia por trás disso. Consultar alguém sobre algo importante é um ato de posicionamento. Ela está colocando você em um papel de peso. Ela está tratando seu julgamento como valioso, o que significa que ela também está tratando você como valioso. Três coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, ela está criando um motivo para manter contato. Uma pergunta exige uma resposta gera uma conversa, e uma conversa pode criar outra oportunidade de se encontrarem. P. Suas próprias experiências ou permanece focado nas dela? Você a trata com condescendência? Você respeita a inteligência dela? Uma mulher pode aprender mais sobre um homem pela forma como ele lida com os problemas dela do que em 100 conversas casuais. Terceiro, e esta é a parte que os homens muitas vezes não percebem, ela está lhe dando uma oportunidade. Ela trouxe algo que lhe importa e o convidou para participar dessa parte da vida dela. Isso é um convite à profundidade, e a profundidade é a porta de entrada para tudo o mais. Por que esse sinal pertence particularmente a homens mais velhos? Geralmente, ela não fará isso com um homem mais jovem, porque pode ainda não dar o mesmo peso ao julgamento dele. Consultar um homem mais velho pode parecer socialmente natural, de uma forma que consultar um colega pode não parecer. Isso lhe dá uma maneira segura de construir intimidade, sem revelar abertamente um interesse romântico, e se conecta diretamente com o que ela pode perceber como um dos pontos fortes dele. Aqui está a parte crucial, e é aqui que os homens muitas vezes perdem a oportunidade. Se você responder a isso se tornando o mentor dela, você pode se tornar o mentor dela para sempre. Se você der sermões, conselhos de cima para baixo, tratá-la como uma aluna ou abraçar completamente o papel de sábio mais velho, você pode se prender a uma posição sem saída romântica. A situação se torna fixa e fica muito difícil ir além dela. A melhor resposta é interagir com ela como igual. Ouça mais do que aconselhe. Pergunte o que ela pensa antes de dizer o que você pensa. Interesse-se pelo raciocínio dela, não apenas em resolver o problema dela. Dê uma opinião honesta quando ela pedir, mas ofereça-a como um igual, compartilhando uma perspectiva, não como uma autoridade dando uma ordem. Lide com a situação dessa forma e a busca por conselhos dela se tornará exatamente o que ela pode ter pretendido. Uma ponte para uma proximidade genuína. Lide com a situação incorretamente e você se tornará o tio dela. 4. Ela se coloca à disposição sem pedir nada em troca. O quarto sinal diz respeito à maneira como ela lida com a logística de se encontrar com você. Quando uma mulher está interessada, ela pode começar a criar oportunidades de contato, mas geralmente faz isso de maneiras que nunca exigem que ela pergunte diretamente. Ela menciona casualmente onde estará. Não é tecnicamente um convite, apenas uma informação. Costumo ir àquele lugar nas manhãs de quinta-feira. Ela está lhe dando um local e um horário, e então esperando para ver o que você fará com essa informação. Ela pode mencionar coisas que gostaria de fazer, mas ainda não fez. Um restaurante que desperta sua curiosidade,
um lugar que nunca visitou ou um evento que está chegando. Novamente, não é um convite, mas uma porta que se deixa aberta. Ela também pode se tornar visivelmente mais flexível com sua agenda em relação a você. Ela está disponível quando você sugere algo. Coisas que antes pareciam complicadas, de repente se tornam simples. E ela pode começar a aparecer por perto, com mais frequência. Ela aparece onde você está com mais frequência do que o acaso explicaria. A psicologia aqui se resume, em grande parte, à gestão de riscos. Um convite direto cria a possibilidade de rejeição. Mencionar um lugar, um horário ou um interesse não acarreta o mesmo risco. Se você não perceber, homens com mais de 50 anos geralmente passaram décadas da vida adulta aprendendo a esperar uma comunicação clara. Então, quando uma mulher diz, sempre quis ver aquela exposição, um homem nessa faixa etária pode ouvir uma informação aleatória em vez se quisesse. A resposta que importa. Quando ela menciona algo que gostaria de fazer, a atitude correta não é simplesmente concordar que parece legal. T.